Olá pessoal, vídeo aula 3 então, dando sequência, tá? Eu prometo que esse aqui é o último vídeo sobre manipulação de MDEs, né? Então a gente parou aqui na vídeo aula 2, ok? Onde eu ensinei a gerar mapa de declividade, ensinei a gerar o sombreamento do relevo, e aqui vocês estão vendo já o relevo sombreado com as curvas de nível em cima, né? E com o MDE com uma certa transparência aí para você conseguir enxergar o sombreamento do relevo, dando esse efeito aí bem elegante, né, ao nosso mapa de altitudes, ok, pessoal? Pois bem, eu vou ensinar para vocês aqui na caixa de ferramentas mais duas ferramentas que vocês podem aplicar, tá? A primeira delas, tá, é a ferramenta relevo. Isso aqui, se você quiser fazer o fatiamento das altitudes, você definir as classes, o valor exato, né, de altitude. Você pode usar essa ferramenta aqui chamada relevo. Ela é bem simples de ser utilizada, tá? Você indica aqui camada de elevação MDREC, né? E aí você pode adicionar classes, né, e atribuir cores para cada classe. Isso aqui é o que a gente chama de mapa ipsométrico, né? Então, por exemplo, de 0 metros até 20 metros eu vou pintar de uma cor, né? De 20 até 40 eu vou usar uma segunda cor, né? De 40 a 60 uma terceira cor. Aí agora eu vou aumentar o espaçamento, tá, gente? De 60 a 100 metros de altitude, mais uma cor diferente. De 100 metros a 150, por exemplo, né? Outra cor. De 150 a 200, outra. E sei lá, tá, gente? Acima de 200, a última cor, né? Vou botar de 200 a 400. Ok? E agora você atribui aqui as cores, né? Então, vou começar do verde. Vou passar pelo, né, pelo amarelinho aí. Vou passar aqui pelo laranja. Pelo vermelho. Marrom, né? Um vermelho escuro aí. Aí eu vou botar aqui esse cinza aí, né? E chegando no branco. Tá aí, gente. Um exemplo aí de coloração que dá para ser usado, de fatiamento do relevo, né? E aqui a gente pode salvar, então, o mapa de saída em relevo. Vamos chamar de ipsometria, tá? Porque isso aqui é o que a gente chama aqui no Brasil de mapa ipsométrico. Então, ipsometria, né? Ipsometria e executar. E o resultado vai estar na tela aí. Gerou pra gente, então, ó, um mapa. Agora é melhor desligar o MDE, tá, gente? Desliga o MDE. Tá aí o mapa ipsométrico. Vou botar debaixo das curvas de nível, né? Também enfim, é o mesmo processo que a gente fez antes. A diferença é que ele fatia, né? Então, ele já faz um fatiamento aí exatamente naquelas altitudes que a gente escolheu, né? Então, é uma forma aí de você escolher automaticamente a sua variação de altitudes e a cor de forma mais precisa, tá legal? Então tá aí a ipsometria do terreno, tá? A próxima ferramenta que eu vou ensinar para vocês, tá, é a ferramenta de geração de perfis topográficos, tá ok? Essa ferramenta não está aqui na caixa de ferramentas padrão do QGIS, tá? Então, para acessar essa ferramenta, vocês vão ter que vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Clica ali, então, tá? Se aparecer qualquer mensagem, aperta OK, o meu já não aparece mais. E vocês vão, ó, o meu já está instalado, tá? Porque obviamente eu já testei, né? Vocês vão aqui em tudo e digita, né? Profile, né? Falando em português, né? Mas Profile
Tools. E você vai ver, Tool, né, perdão, no singular. E vocês vão ver que existe uma ferramenta chamada ó, Profile Tool. O meu já está instalado, vocês têm que instalar o complemento de vocês. Tá certo? Instalem o complemento e apertem Close. O meu já está instalado. Depois de instalado, olha ali, gente, vai ter esse ícone aqui, ó, um íconezinho verde com um solzinho. Tá? Então agora fazer o uso, tá, dessa ferramenta é muito simples, tá? Deixa ligado o MDE, ok? Vou até dar um zoom to layer aqui, aproximar para a camada, né? Vou dar um zoom aqui nessas áreas com mais morros de Porto Alegre, tá certo? E a construção de perfil é muito simples, gente. Clica nesse ícone que apareceu depois que você instalou o complemento. Vai aparecer essa tela no menu inferior. Então agora você pode dar um zoom numa área que você quer traçar um perfil topográfico. Por exemplo, eu vou traçar um perfil entre o Morro Santana e esse outro morro aqui. Esses dois morros aqui, Morro Santana e esse aqui que eu não sei o nome. Confesso que não sei o nome para vocês, tá? Tá, e agora o que eu faço, professor? Como é que eu faço para traçar um perfil, né? Clica em MDE, clica em Add Layer. E agora, deixa eu ver aqui direitinho. Aqui, ó. Perdão. Pode remover aqui o layer. Removi o layer, tá? Basta você clicar aqui no solzinho aqui com o morro. Vai aparecer, ó, mudou a seta agora por uma cruzeta. Agora é simples, ó, gente. Clica no ponto inicial, ponto de partida, e clica no ponto de destino, que seria lá o cume do Morro Santana, por exemplo, nesse meu exemplo aqui. 2 cliques no final da linha, tá? E aí você, ó, clica em MDE e Add Layer. Olha que interessante, gente. Então ele te mostra, ó, à medida que você move o mouse aqui no gráfico, ele move lá em cima uma bolinha em cima do seu perfil. E ele te mostra em que posição você está no perfil lá no mapa. Ó. Então, ponto de partida, a partir do topo deste morro, que está a 223 metros de altitude. Ó, à medida que eu me desloco, eu vou chegando lá no fundo do vale. Aqui, bem no fundo do vale, tá o Arroio Dilúvio, né? O Riacho Ipiranga ali. Aqui é a Avenida Bento Gonçalves, né? Aqui nós já estamos na área federal do campus da agronomia. Aqui é o campus da agronomia da URGS, né? E aí a gente começa a subida então do Morro Santana até o cume do Morro Santana, ou próximo do cume do Morro Santana, a 309 metros de altitude. Então isso aqui é o que a gente chama de perfil topográfico, né, gente? Onde a gente tem aí então a variação altimétrica em relação à variação de distância, correto? O que mais, né? Ele gera também uma tabela, né? Uma tabela com o deslocamento em X e a diferença altimétrica, né? Se você quiser gerar o seu gráfico em outro software, por exemplo, né? Então essa tabela aqui pode ser usada para gerar o gráfico, por exemplo, lá no Excel e tudo mais, né? E se você quiser salvar esse gráfico em PNG, ó, Save As, e aí você pode colar no seu relatório, por exemplo, esse gráfico de desnível altimétrico, né? Save As, e vou salvar lá dentro de tutorial 2, né? Perfil, vou chamar de perfil, vou chamar de perfil Vale Dilúvio. Isso aqui é o Vale do Rio Dilúvio, né? Então a gente está pegando ali o Rio Dilúvio no meio, então eu vou chamar de perfil Vale Dilúvio. PNG, que é um formato que abre no Word, por exemplo. Você pode botar no seu relatório, né? Agora eu quero fazer um novo perfil, professor. Beleza, né? É só escolher uma nova área. Por exemplo, vou fazer o perfil aqui do centro de Porto Alegre, né? Desde a Orla do Guaíba até o Parque da Redenção, que seria mais ou menos aqui, passando pelo centro de Porto Alegre, né? Então vamos fazer mais um perfil.
da Orla, passando pela Praça da Matriz, lá de Porto Alegre, da Catedral, né, Metropolitana, até o Parque da Redenção, né? 2 cliques e tá ali, ó, gente, que bacana. Saí do Guaíba, altitude 0 metros, em torno de 0 metros, né? Subi as ruas do centro de Porto Alegre até a Catedral Metropolitana, em torno de 50 metros de altitude, 55 metros de altitude, e voltei a descer em direção à Redenção, né, o Parque da Redenção, já está numa altitude aí mais baixa, certo? Gerei aqui o perfil topográfico, a gente pode chamar de perfil topográfico do centro de Porto Alegre, né? Então posso salvar também esse PNG, né? Chamar de perfil centro POA. Salvar. Ok, pessoal? Então, gerei aqui 2 perfis nesse tutorial, mas vocês podem fazer quantos perfis vocês quiserem da cidade de Porto Alegre, né? Inclusive, os perfis, eles podem ser, podem ser longos, né? Eu estou fazendo aqui perfis curtos, né? Mas vocês podem fazer o perfil desejado, um perfil mais extenso pela cidade de Porto Alegre, né? Eu vou tirar aqui um pouco o zoom. Então, por exemplo, vou fazer um perfil, fazer um último aqui no vídeo, né? Um perfil mais longo, percorrendo um trecho maior da cidade de Porto Alegre, né? Então, ó, clico lá no ícone e vou sair desde a zona norte de Porto Alegre, desde o aeroporto Salgado Filho, até, né, aqui, a zona sul de Porto Alegre. Aqui eu acho que deve ser a Restinga, aqui eu acho, né? Aqui deve ser a Restinga. Eu vou até a Restinga, né? 2 cliques. Opa, agora sim. Olha aí o perfil, então, desde a Restinga, desde o ponto 1 até, ó, passa por alguns morros, passa por outros morros, os morros ali das Antenas, próxima a Ipiranga, Bento Gonçalves, chegando no aeroporto Salgado Filho, né? Então dá para fazer perfis mais longos aí, né? Se desejarem, ok? Pois bem, eu acho que ferramenta de perfil é isso, tá? E para encerrar, né, a aula de hoje, fazer o encerramento da videoaula número 3, ok, pessoal? Eu vou deixar ligado aqui tudo que eu fiz hoje, né, para apresentar para vocês, e vou mostrar para vocês que, além do recurso de interpolação de curvas de nível, uma das bases que eu coloquei lá no Moodle para vocês utilizarem é uma base lá do LabGel que se chama SRTM. Esse aqui é um modelo digital de elevação global, tá? O SRTM está lá no Moodle para baixar. E vocês têm o Rio Grande, as altitudes do Rio Grande do Sul inteira em formato raster, com pixels de 90 metros por 90 metros. Não é o ideal quando você quer ter mais precisão altimétrica. O ideal é fazer esse processo que eu mostrei para vocês aqui, né? Nessas 3 primeiras videoaulas, mas é uma alternativa, né? Principalmente quando você não dispõe dessas curvas de nível para sua área de estudo. Às vezes você está trabalhando num estado aí do Brasil, né? E você não dispõe, às vezes, dessa informação que a gente tem aqui para o Rio Grande do Sul. E aí uma alternativa, então, é usar esse MDE global, que eu vou puxar aqui para dentro do projeto, tá? E a gente vai encerrar a aula de hoje mostrando esse MDE global, que no caso aqui, tá, é recortado pelo Rio Grande do Sul. Então tá aí o Rio Grande do Sul inteiro, com os valores de altitude de 0, né, até mais aí de 1.800 metros, porque tá pegando também aqui parte de Santa Catarina, não é só Rio Grande do Sul, aqui é Rio Grande do Sul e ainda pega a Serra Catarinense, tá? Então por isso que está chegando a 1.800 metros, porque o topo do Rio Grande do Sul é 1.400, aqui em São José dos Ausentes, mas é que está pegando o Morro da Igreja lá em São Joaquim, Santa Catarina, né? Então isso aqui é um mapa de altitudes, né, em formato raster, que pega aí todo o Rio Grande do Sul. Tá? Inclusive, você pode comparar o valor altimétrico que o SRTM está dando com o valor da nossa interpolação. Né? A gente pode fazer até um comparativo entre os dois. Por exemplo, vou clicar aqui no topo do Morro Santana. Tá? Vou dar um zoom, tá, gente? Aqui eu estou no topo do Morro Santana e vou clicar com um izinho para obter a informação dos layers. Ó. Então, na base do SRTM está dando 300... Eu vou clicar aqui no triângulo, tá? Está dando 306 metros na base SRTM. No nosso interpolado está dando 309 metros.
né? Então, existe uma variação? Claro que existe, né? Os dois não vão bater 100%, né? Então, vou clicar nesse pixel aqui, por exemplo, tá? No nosso MDE recortado, está dando 290. Em torno de 290, né? No SRTM, está dando 299. Então, existe aí uma variação. Eu quis mostrar o SRTM para vocês porque é uma opção a mais para trabalhar com relevo sem a necessidade de interpolação. Essa aqui já está pronta para usar, é só você recortar para a sua área de estudo. Ok, gente? Mas, né, eu peço que vocês façam o vídeo tutorial, façam o que vocês aprenderam nesse vídeo tutorial e gerem, né, o relevo, enfim, o MDE, né, junto com o sombreamento, como eu fiz aqui nesse vídeo, né, que na minha opinião tem uma qualidade um pouco superior ao SRTM. Por quê? Porque essas curvas de nível aqui estão numa escala 1 para 50 mil, enquanto que o SRTM ele é um produto utilizado em escalas normalmente na faixa de 1 para 100 mil, 1 para 150 mil. Tá? Então é menos detalhado do que essas curvas de nível que vocês têm aqui. Tá? Com isso, eu encerro o ensinamento sobre modelo digital de elevação, declividade, sombreamento, perfil topográfico. Nessas 3 primeiras videoaulas, vocês aprenderam a fazer um geoprocessamento básico de dados do terreno, de altitudes, de relevo. Ok, pessoal? Me despeço de vocês e peço que vocês, então, cada resultado que vocês fizerem, produzirem a partir desses 3 videotutoriais, vocês registrem no seu relatório de atividades práticas. Podem dar um print da tela, mostrar como está ficando a nossa base. Eu vou encerrar o vídeo com a nossa base completa até aqui, tá? Com tudo aquilo que a gente já produziu até este momento, tá? Vou deixar desligada a declividade e a hipissometria. Vou deixar ligado sombreamento e MDE, porque não dá também para ligar tudo ao mesmo tempo. E assim está a nossa base neste momento. Tá? Vou dar um zoom para Porto Alegre. Então, nós temos aí uma porção de layers recortados e agora de fundo nós temos as altitudes sombreadas, né? Que foi, então, o principal produto dessas 3 videoaulas que eu termino agora de gravar e estou postando para vocês, tá? Qualquer dúvida, lembre-se de usar o fórum de dúvidas para a gente poder ajudar vocês, tá certo? Um abraço, então,